Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus, estamos chegando para mais um devocional diário. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua querida família. E nós vamos começar hoje uma série especial que tem esse tema: cuidado com pessoas tóxicas. Cuidado com pessoas tóxicas. Pastor, realmente não é fácil não lidar com pessoas tóxicas, eu sei disso. Por isso nós vamos estar exatamente analisando à luz da palavra do Senhor quais são os meios, como é que eu posso lidar, qual é o cuidado que eu tenho que ter, quais são os inimigos que muitas vezes potencializa pessoas tóxicas para trazer realmente mais grande sofrimento e às vezes até dor para a nossa vida. Como é que eu posso lidar com isso? Como é que eu posso vencer, pastor? Como é que eu posso ter equilíbrio em meio a uma amizade, a um relacionamento tóxico na minha vida? O que eu tenho que fazer? Quais são os caminhos que eu posso trilhar? Quais são as barreiras que eu preciso superar? Como é que eu posso ter resiliência em meio a tudo isso, pastor? É isso que você vai aprender aqui conosco no nosso canal Devocional Diário, que está trazendo essa temática, né? Cuidado com as pessoas tóxicas, em nome do Senhor Jesus. Eu já quero começar a ler a palavra do Senhor para trazer aqui esse ensinamento, porque eu tenho aqui chaves de sabedoria de Deus para a sua vida. Salmo 147, versículo 5, é a leitura que vamos fazer hoje. Diz assim: grande é o nosso Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Louvado seja o nome do Senhor. Eu coloquei aqui na capa do nosso devocional a seguinte temática, né? Esse é o comportamento de pessoas tóxicas, né? Como é que eu posso, pastor, realmente identificar pessoas tóxicas, pessoas que são... Sabe o que significa uma pessoa tóxica, né? Deixa eu falar aqui bem rápido para você. Bom, para a gente começar a compreender, são pessoas, gente, certo? Que ela causa um mal-estar, exatamente. São pessoas que causam mal-estar. O mal-estar no ambiente, o mal-estar na vida emocional, o mal-estar na nossa vida pessoal, profissional. São pessoas que são pessimistas, são pessoas que são para baixo, sabe? Sabe quando você conversa com uma pessoa que você sai carregado, exatamente, né? Aí você sai assim com um fardo, parece que aquela pessoa sugou toda a tua força, ela tira, ela arranca, ela tem essa capacidade de extrair a tua energia positiva, a tua espiritualidade e tantas coisas mais. São pessoas tóxicas. E aí, o tema de hoje é exatamente sobre isso. Cuidado com pessoas tóxicas. Por quê, pastor? Porque as pessoas tóxicas, elas podem te afetar de maneira negativa na sua vida e principalmente na tua vida espiritual. E a Bíblia nos ensina a sermos cuidadosos com as nossas associações. Isso aqui é muito importante. A gente precisa ter o discernimento, a gente precisa discernir as características daqueles que pode nos desviar do caminho de Deus. E é exatamente isso que nós vamos explorar hoje, à luz da palavra do Senhor. Quais são as características, pastor, de uma pessoa tóxica, né? Como é que eu posso lidar, certo, com esse tipo de pessoas à luz da palavra do Senhor? Bom, então vamos lá, gente. Primeira chave aqui. Qual é a característica de uma pessoa tóxica? Bom, primeiro é o seguinte: são pessoas pessimistas. Grava essa palavra, gente. São pessoas pessimistas. O que é um pessimista? São pessoas que só veem um lado negativo da situação. Eles só conseguem enxergar o lado negativo da situação. Gente, é interessante isso. Talvez você conheça pessoa assim, né? Toda vez que você apresenta uma situação, ele só consegue enxergar o lado negativo. Nunca consegue enxergar o lado positivo. É estranho isso. Eu não sei se você já percebeu isso. Porque é complicado. O pessimista, ele nunca vê solução, ele nunca vê resposta, sabe? E a gente tem que ter cuidado com esse tipo de pessoas, porque são pessoas que ficam espalhando desânimo, ficam aí espalhando essa falta de esperança. Sabe, gente, ela pode realmente te enfraquecer a tua fé. E
contaminar o teu coração com dúvida e desespero. Exatamente. E interessante isso. Realmente, às vezes você está tão ciente assim, tão confiante, né, em determinada situação na sua vida, numa decisão que você tem que tomar, mas o pessimista, gente, ele chega lá e ele tira a certeza e coloca a dúvida. Ele tira a confiança e coloca a dúvida, causando desespero na sua vida. Você tem que identificar quem é essa pessoa que, quando eu converso, certo? Em vez de eu sair melhor, eu saio pior. Em vez de eu sair confiante, eu saio com dúvida, eu saio com credulidade, certo? Parece que, certo? É como se fosse ali uma pessoa que extraísse a minha energia positiva, certo? Aquilo que realmente eu acredito que ia dar certo. E muitas vezes eu queria só uma palavra para ver se era isso mesmo e tal, mas todas as vezes que eu vou e que eu falo, essa pessoa dá para trás. Gente, você tem que ter cuidado. A Bíblia olha só, gente, a Bíblia nos chama a manter um espírito de gratidão, de confiança no Senhor. Independente da circunstância, nós devemos nos cercar de pessoas que nos encorajem a confiar em Deus e olhar para o futuro com esperança. Isso é muito importante na sua vida. Eu não estou falando para você se cercar de bajuladores. Eu estou falando para você se cercar de pessoas que venham agregar um valor na sua vida. Não estou falando para você só ouvir pessoas que te dizem que vai dar tudo certo. O que eu estou falando é para você identificar pessoas que só dizem que dá errado. Você está entendendo? É isso que você tem que ver. Porque tem pessoas que vão dizer que vai dar errado, mas tem momento que essa mesma pessoa vai dizer, pode ir, porque vai dar certo. Eu estou falando para você identificar quem diz que só dá errado. Muito cuidado, porque às vezes isso também está muito encorpado com uma inveja que essa pessoa tem de você. E esse problema de ser pessimista, a gente vê isso na Bíblia, gente. Por exemplo, lá em Números capítulo 13, do versículo 31 ao 33, você pode ver os 10 espias, né? Os 10 espias foram aqueles que foram enviados para espiar a terra de Canaã, e quando eles retornaram com o relatório era o quê? Pessimista. Esse relatório foi tão pessimista, gente, que desanimou o povo de Israel. E eles disseram, nós não podemos atacar aquele povo, eles são mais fortes do que nós. E esse pessimismo, a Bíblia nos mostra que ele contaminou. Grava essa palavra, o pessimista contamina. Contaminou o acampamento, impedindo eles de entrarem na terra prometida por causa desse pessimismo. Grava isso que eu estou te falando. O pessimista, ele rouba de você a tua esperança, a tua fé. E muitas vezes a grande realidade é que eles estão apenas projetando em você. Olha só, gente, às vezes eles só estão projetando em você aquilo que eles trazem dentro deles, né? Eles estão carregando dentro deles essa visão negativa da vida. Então, eles vão compartilhar aquilo que eles são e aquilo que eles sentem. Isso é muito forte, você tem que ter muita atenção. Quais são? Segunda característica, né? Segunda característica de uma pessoa pessimista, de uma pessoa tóxica, melhor dizendo. Bom, vamos lá. Segunda característica. São pessoas cheias de ressentimento. Você tem que ter muito cuidado, tá bom? Porque pessoas tóxicas são assim. Muitas vezes eles guardam muitas mágoas, né? Muito ressentimento, certo? Não consegue, gente. Não consegue perdoar, certo? São pessoas que vivem a vida inteira, gente, cheia de mágoa no coração, certo? E isso cria um ambiente de amargura dentro deles. Você está entendendo? Que pode afetar, certo, aqueles que estão ao seu redor. Então a Bíblia nos ensina a importância de perdoar, sabe? De deixar para trás as ofensas, para que possamos viver em paz. Então, quando nós nos cercamos de pessoas que cultivam ressentimento, a gente corre um risco muito grande de nos tornarmos igualmente amargos. A Bíblia nos mostra um texto, gente, está lá no 2 Samuel, capítulo 13, versículo 22, diz que Absalão guardou um ressentimento contra o seu irmão Aminon, por ter violentado a sua irmã Tamar. E em vez de resolver a questão e realmente buscar uma reconciliação, o que Absalão fez? Ele deixou o ódio crescer no seu coração, gente, certo? Ele buscou o resultado em forma de vingança, derramando o sangue do seu irmão.
E isso mostra o quê? O perigo de nutrir ressentimento. E o impacto, certo, desse ressentimento ser destrutivo e que pode realmente comprometer as nossas vidas. Você sabe, quando você tem uma dúvida, às vezes, em relação ao perdão, em relação, certo, a fazer uma tratativa, e às vezes você, sabe, conversa com pessoas tóxicas, pessoas cheias de ressentimento. Ele não vai trabalhar o perdão na tua vida, ele vai trabalhar a vingança. Ele não vai trabalhar na tua vida a restauração, ele vai trabalhar o caos. Ele não vai te ajudar, certo, a se libertar da mágoa. Ele vai ainda mais fortalecer para que essa mágoa ela venha se transformar em uma raiz de amargura na sua vida. Então você tem que ter muito cuidado com pessoas que estão cheias de ressentimento, certo? E muitas vezes, como eu disse, elas estão projetando na sua vida. Muito cuidado quando você observar, né, numa conversa, como a pessoa se expressa. Sabe, você percebe, você tem que ter, sabe, esse discernimento para você começar a compreender e ver que muitas vezes você está cercado de pessoas tóxicas, pessoas que não conseguem perdoar e pessoas que trabalham para cada dia ver a desgraça e a ruína do próximo. Isso é muito perigoso, gente. Cuidado com pessoas tóxicas, porque elas podem te envolver na sua vida contaminada, na sua vida de angústia, de medo, exatamente de ressentimento. Olha a terceira chave que eu quero deixar. Terceira chave, certo, de pessoas tóxicas. Cuidado com essas pessoas aqui. Quais são essas pessoas? São as pessoas que magoam. Exatamente. Pessoas que magoam. Gente, olha, eu vou te falar uma coisa. Pessoas tóxicas frequentemente machucam os outros com as suas palavras, com suas ações, certo? Elas podem usar as suas palavras duras, sabe? Atitudes críticas ou comportamentos manipuladores que causam dor e sofrimento. E a Bíblia nos ensina a ter o cuidado com o que falamos e tratar os outros com amor e compaixão, edificando uns aos outros com as nossas palavras. E pessoas tóxicas, elas não se importam se elas vão magoar, certo? Elas simplesmente abrem a boca, sabe? Aquele tipo de gente, certo? Que diz assim, olha, o que eu tenho de falar, eu falo. E, gente, isso não tem virtude nenhuma. Não é o que eu tenho de falar, eu falo. É o que eu vou falar. Como eu vou tratar? Eu vou resolver o problema? Eu vou agregar algum valor? Eu vou, de fato, resolver essa situação? Então, cuidado, porque esse tipo de pessoas, às vezes você fica perto e isso contamina. Gente, existe uma expressão que eu acho muito interessante, certo? Que é o comportamento aprendido. Você sabia, quando você fica muito perto de pessoas tóxicas, você acaba adotando aquele costume, você acaba adotando aquele hábito, a expressão, a forma de viver, a forma da palavra, o comportamento, as ações, tudo. Isso é muito importante. A gente é um ser que aprende, gente, exatamente pelo exemplo. A gente aprende na prática e muitas vezes a gente está perto de pessoas que são assim, que elas não se importam, exatamente, elas simplesmente magoam, e às vezes parece que tem até louvor nisso, ser dessa forma, e a grande realidade é que isso é um grande problema. A Bíblia nos mostra no primeiro livro de Samuel, capítulo 18, do versículo 10 ao 11, Saul, gente, era movido por ciúme, exatamente. Ele tentou matar Davi, gente, arremessando-lhe, né, uma lança. Exatamente. Ele o via como uma ameaça e ele não hesitou em magoar alguém que o servia fielmente. A gente às vezes não analisa isso, mas é isso que ele fez. A atitude de Saul é um exemplo de uma pessoa tóxica, certo? Que realmente está com o coração cheio de mágoa, ao ponto de destruir um relacionamento por causa das suas próprias inseguranças e inveja. Essa que é a realidade. Saul tinha um coração com muita inveja, gente, cheio de inveja. Saul tinha um coração magoado, um coração ciumento, certo? Um coração inseguro, um coração cheio de inveja. Por isso que ele tentou matar Davi por várias vezes, hein? Gente. Ele lançou a sua lança
Não foi nenhuma nem duas vezes, não. Ele queria matá-lo, ele perseguiu, segundo a história bíblica, praticamente 20 anos perseguindo um homem, gente. Isso são pessoas que guardam mágoas, pessoas tóxicas. Elas são pessoas que magoam e guardam mágoa. E elas não se importam, gente. Isso aqui é terrível, muito cuidado. Eu tenho mais uma chave de sabedoria de Deus para você, certo? Quais são as pessoas tóxicas, pastor? Quais são as características de pessoas tóxicas? Gente, essa última chave aqui é muito importante. Fica comigo até o final, porque eu vou trazer essa última chave. Mas antes disso, faça o seguinte, olha, você que está aqui pela primeira vez, se você não é inscrito no canal, se inscreva agora no nosso canal, exatamente. Todos os dias eu estou trazendo a palavra do Senhor e eu quero que você cresça na fé e eu vou te acompanhar. Basta você clicar nesse botão aqui embaixo que está escrito assim, inscreva-se. Clica agora aí no inscreva-se. Na sequência, vai aparecer o símbolo de um sino e do lado a palavra todas. Clica no sino e clica na palavra todas, tá bom? Você fazendo isso, você vai estar inscrito aqui no nosso canal, vai receber as palavras, todos os dias a palavra do Senhor, os devocionais e as orações, tá bom? Todo mundo deixa o seu like, gente, deixa o seu joinha, aperta esse botão agora aí embaixo, em nome do Senhor Jesus. Não se esquecendo, deixa os seus pedidos de oração nos comentários, tá bom? Qual é a última chave, pastor, das características de uma pessoa tóxica? Eu tenho que estar alerta, hein? Exatamente. Então vamos lá. Primeiro é o seguinte, né? São pessoas pessimistas, não se esqueça. A segunda, são pessoas cheias de ressentimento. Meu irmão, não é fácil não. E são pessoas que magoam. Eles não se importam, simplesmente magoam e acabou. Certo? Mas vamos lá. A quarta e a última chave, são pessoas que contaminam o ambiente. Exatamente. São pessoas que contaminam o ambiente. Pessoas tóxicas, sabe, gente? Ela tem o poder de contaminar o ambiente, certo? Trazendo, assim, a negatividade, sabe? A fofoca, a discórdia. São pessoas, gente, que gostam de fofoca, de discórdia, certo? E para os lugares aonde elas estão indo, ela vai espalhando isso, sabe? A fofoca, a discórdia. Muito cuidado com pessoas que contaminam o ambiente, certo? A presença delas, sabe? Frequentemente cria assim um clima pesado, não é verdade? Fica aquele clima pesado, afetando o bem-estar emocional e espiritual dos outros que estão ali. Então nós temos que ter cuidado. Devemos estar atentos para não permitir que essa influência negativa nos afaste do propósito de Deus. Gente, isso é tão sério que tem um texto na Bíblia que eu acho bem interessante, né? Está lá no livro de Números 16, do versículo 1 ao versículo 3, diz que Corá e seus seguidores, né? Corá e seus companheiros se rebelaram contra Moisés e Arão, olha só, causando um tumulto ali, ó, e a divisão no meio do povo. Então, essa contaminação, gente, levou a uma grande tragédia. Isso é terrível, né? Por quê, pastor? Porque foi assim, né? Como houve essa confusão, como houve essa contaminação no meio do povo, certo? O que foi que aconteceu, né? Levou ali a muitos perder a sua vida por causa dessas suas ações. Muitos perderam a sua vida, certo? A Bíblia nos mostra isso. Você pode ler lá em Números 16, do versículo 1 ao 3. Então, o exemplo de Corá nos adverte sobre o quê? Sobre o perigo de seguir aqueles que semeiam divisão e contaminação espiritual, certo? Em todos os sentidos da sua vida. São pessoas que contaminam o ambiente, sabe? Aquela pessoa que sempre tem, sabe, aquela palavra ruim, né? E quando ela chega, ela causa discórdia, gosta de fofoca, é negativo. Gente, cuidado com esse tipo de pessoa, muito cuidado. E eu vou te falar mais. São pessoas, olha, gente, pessoas assim, que contaminam o ambiente, pessoas assim, ó, que são cheias de ressentimento, são pessimistas. Olha, deixa eu te falar uma coisa. São pessoas que não saem da nossa vida assim, não. Certo? Eles querem prevalecer, eles querem ficar, eles querem, certo, nos acompanhar nessa jornada. Muito cuidado, muito cuidado. Você precisa ter, certo, uma distância inteligente. Exatamente. Pastor, eu conheço pessoas assim, pastor, estou cercado de pessoas assim. O que eu tenho que fazer, pastor?
eu entendi tudo que o Senhor falou, mas agora o que eu tenho que fazer? Olha, vamos fazer o seguinte, exatamente, né? Amanhã eu estou de volta aqui no canal e eu vou começar a trazer como lidar com pessoas tóxicas, tá bom? Como lidar com pessoas tóxicas. Eu dei as características dessas pessoas. Agora, como é que eu posso lidar, pastor, com as pessoas tóxicas? Amanhã eu trago aqui no nosso devocional mais um episódio para você, tá bom? Vamos orar agora em nome do Senhor Jesus. Ore com o pastor, ore assim. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixes, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, hoje e para sempre. Amém, amém. E graças a Deus, graças a Deus. Que Deus te abençoe. Que a boa mão do Senhor esteja com você, te guardando, te protegendo e te livrando de todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Logo mais eu estou de volta aqui no nosso canal para mais um devocional ou uma oração em nome de Jesus. Um forte abraço.